Olá, tudo bem? Sou a professora Cisanete. Nossa aula hoje é de matemática, na qual estudaremos sobre as expressões numéricas, parte 2. Nós já vimos a primeira parte desta aula, na qual falei que às vezes precisamos resolver problemas matemáticos que exigem que usemos mais de uma operação fundamental para obtermos a resposta. Ou seja, algumas vezes nós vamos precisar fazer cálculos que envolvam mais de uma operação. Às vezes não é só adição, não é só subtração, não é só multiplicação, nem só divisão. Às vezes tem 2 ou 3 juntas e pode ter até as 4 operações juntas. Quando isso ocorre, formamos uma expressão numérica ou expressão matemática. Então, quando tivermos um cálculo envolvendo mais de uma operação, nós chamaremos esse cálculo de expressão numérica. Lembra disso? Nós vimos que quando a expressão numérica envolve mais de uma operação, primeiro a gente resolve a multiplicação e a divisão na ordem que aparecer, ou seja, se primeiro aparecer a multiplicação, resolve primeiro a multiplicação. Se aparecer primeiro a divisão, resolve primeiro a divisão, ok? E segue essa ordem. Primeiro multiplicação ou divisão. Só depois é que a gente resolve a adição e a subtração, tá bom? E tudo isso que eu acabei de explicar e que a gente viu na aula anterior, a gente faz quando a expressão não contém parênteses, colchetes ou chaves. Mas o que é isso? Quem são eles? Parênteses são esses sinais aí. Aqui nós temos os colchetes e as chaves. Então, quando você vira esses sinais aí, são os parênteses, colchetes e chaves. Como resolver quando estes sinais aparecerem? Primeiro a gente resolve tudo que tiver no parênteses, depois tudo que tiver no colchete e só depois a gente resolve o que vier nas chaves, ok? É preciso seguir essa ordem. Se o parêntese estiver lá no meio da conta, você repete o que tem antes, repete o que tem depois e resolve só o que está no parêntese, ok? Para depois, na outra linha, é que você resolve o que tem no colchetes e nas chaves. Tem conta que vai aparecer todos esses sinais aí, vai aparecer parênteses, colchetes e chaves. Mas há continhas em que vai aparecer só parênteses, ou só parênteses e colchetes. Então pode ser que não apareça todos, ok? Mas você responde nessa ordem aí que eu expliquei, tá bom? Agora vamos praticar um pouquinho para você poder entender melhor. Temos aqui uma expressão numérica em que aparece um dos sinais que eu já mostrei a você. Aparece o parênteses. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver é o que está dentro dos parênteses. O que tem antes a gente repete, o que tem no meio também repete e o que tiver depois também repete, para dar prioridade ao que tiver no parênteses, ok? Então, aí repetimos o número 20, sinal de vezes, e agora fazemos a conta. 3 mais 5, que está dentro do parêntese, que é 8. E aí repetimos dividido por 2 mais... E agora fazemos a outra conta, 34 menos 26. Quando nós resolvemos, vemos que 4 não dá para diminuir por 6. Então, nós pegamos emprestado do 3. Cortamos o 3 e tiramos 1 dele, ficando 2. Esse 1 vai para cima do 4, valendo 10. Quando juntamos com 4, fica 14. 14 menos 6, que é 8. E agora 2 menos 2, 0. Então, 34 menos 26... igual a 8. Nós colocamos o 8 e repetimos o sinal de igual. Agora, damos prioridade às multiplicações e divisões, já que não tem nenhum parêntese, ok? E vemos, a multiplicação aparece primeiro aí, então nós resolvemos primeiro ela. 20 vezes 8. Quando eu faço a conta, vejo que 0 vezes 8 é 0 e 2 vezes 8 é 16, dando um total de 160. Então, colocamos o 160 e repetimos o restante. Dividido por 2 mais 8, igual. Agora, resolvemos a divisão. Lembra que temos que resolver multiplicação e divisão primeiro? Como não tem multiplicação aqui, resolvemos a divisão, já que ela é a única que tem e que aparece primeiro. 160 dividido por 2. Montamos a continha, vemos que 1 não dá para dividir por 2, mas o 16 dá. Então, eu vou dividir 16 por 2. E aí eu penso, que número vezes 2 dá 16? Eu vejo que é 8, porque 8 vezes 2 é 16. Eu subtraio, 6 menos 6, 0. 1 menos 1, 0 também. Só que aí a gente tem ainda esse outro 0 para descer. Mas como já tem 2 zeros lá embaixo, nós levamos esse 0 lá para perto do 8, no quociente.
E aí fica o resultado 80. 160 dividido por 2 é igual a 80. Pegamos 80, colocamos lá na continha e repetimos o mais 8 igual. E resolvemos agora. 80 mais 8, 88. E aí nossa continha acaba. Entendeu? E aí lembre-se, primeiro resolvemos o que está nos parênteses, depois resolvemos o que está nos colchetes e por último resolvemos o que está nas chaves, caso apareçam esses 3 sinais, tá bom? E eu vou repetir a dica que eu dei na primeira aula sobre esse assunto, que é importante ter muita calma na hora de resolver essas continhas e ir fazendo passo a passo, sem pressa, para que se chegue a um resultado adequado, porque se você fizer com pressa e sem seguir o passo a passo, pode ser que você se atrapalhe e o resultado fique incorreto. Então, vá com calma e com paciência, tá bom? E ficamos por aqui, espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Se não compreenderam, reassistam o primeiro vídeo sobre esse assunto e esse aqui, tá bom? E continue praticando. Até a próxima aula, tchau!